Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Flamengo. O mercado da bola tá agitadíssimo, pessoal. O Flamengo aí tá de olho no atacante de time europeu, tá? Caio Jorge tá virando passado, fez a última investida no Caio Jorge, Cruzeiro não quis. Então agora o Flamengo já está em negociação com um atacante da Europa, da Premier League. Acompanhe este vídeo até o final para não perder absolutamente nada desta informação, torcedor do Flamengo. Já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 2/1, trazendo e atualizando todas as notícias do Malvadão. De gente boa, começando agora o Globo Esporte. O Fluminense é o primeiro dos grandes cariocas a voltar a trabalhar. O que tem protagonistas, Gabigol e Caio Jorge. Emanuel Araújo vai atualizar essas transações pra gente. Fala aí, Emanuel. Fala, Escobar. Boa tarde para você que está com a gente do Globo Esporte. Pois é, o predestinado, que ficou assim, como ficou conhecido no Flamengo, Gabigol, volta para o Santos. Por que eu estou falando isso? Porque em 2013 o Gabigol estreou no jogo de despedida do Neymar e agora eles têm a chance em 2026 de reeditarem essa dupla, jogarem juntos ao longo do ano, já que o Neymar também renovou o contrato até o dia 31. Pois é, Santos e Cruzeiro negociaram e vão dividir o salário do Gabigol, que fica por empréstimo por um ano. E falando em Cruzeiro, o Cruzeiro recusou a segunda proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. O Flamengo tinha enviado uma proposta de 155 milhões de reais, mais o passe do Cebolinha, que vale cerca de 52 milhões de reais, e ainda 10% de valor econômico, direito econômico, numa futura venda do Caio Jorge. Mesmo assim, o Cruzeiro recusou. E para finalizar, vamos falar sobre o Fluminense, que quer o Savarino, que está no Botafogo. O Botafogo até já acenou, querendo uma joia de Xerém, né? O William Ricardo. E o Fluminense pretende entrar nessa negociação com o Wallace Davi, mas o Botafogo ainda não abriu a negociação. Volto com você. Valeu, Emanuel Araújo, trazendo as últimas aí do mercado da bola. Já, Henrique Marques. De atividades no gramado, por exemplo, o caso do goleiro Gabriel Brazão. Tem até imagens do Brazão treinando com o Vojvoda, com a molecada que vai jogar a copinha. E, enfim, e a gente vai mostrar daqui a pouco. Olha a imagem do Brazão. E ele que tá sendo... e falando nele, a gente vai falar do Flamengo então, tá? Já vou trazer, então, o Lucas de Sena para falar desse interesse, então, do Flamengo pelo Gabriel Brazão. Já te dando feliz ano novo, meu amigo, bem-vindo mais uma vez ao Taon, que você participe muitas vezes aqui em 2026. E enquanto o Flamengo está tentando uma nova proposta pelo Caio Jorge, também está formulando essa proposta, já tentou contratar o Brazão no meio do ano e vai tentar de novo agora no início de 2026, é isso, meu amigo? É isso, Joana. Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. Feliz 2026 para todos nós, com muita saúde, principalmente, né? Trabalho e dinheiro do bolso. A gente não ficou bilionário dessa vez, por enquanto, mas seguimos trabalhando para conquistar nossos objetivos. Assim como o Flamengo está trabalhando no mercado, porque tem como prioridade a contratação de um goleiro que faça sombra para o Rossi. A ideia do técnico Felipe Luiz é ter, por posição, pelo menos 2 jogadores em condições de ser titular do Flamengo. E nesse sentido, o gol hoje é uma carência, porque além do Rossi, o Flamengo tem o Diogo Alves, que é da base, tem contrato até o fim de 2026, mas ainda é muito jovem para, por um acaso, assumir a titularidade do Flamengo. Então, o plano A do Flamengo é a contratação de um goleiro e o principal nome é o Gabriel Brazão, que tem 25 anos, revelado pelo Cruzeiro, saiu muito novo para a Europa, passou por clubes como o Parma, Inter de Milão que ainda tem 40% dos direitos do Gabriel Brazão. Os outros 60% são do Santos. Santos que tem dificultado a vida do Flamengo na contratação do Gabriel Brazão. O Flamengo, no meio do ano passado, chegou até a ter um acordo com o goleiro, mas o Santos vetou o negócio
com o Flamengo. Agora o Flamengo tenta novamente essa contratação. O Felipe Luiz quer um goleiro jovem, mas com experiência, o que muda o perfil dos goleiros do Flamengo, que tem sido, assim, uma certa sombra para o titular. A gente lembra do Matheus Cunha, que teve contrato finalizado agora no fim de 2025, já não está mais no clube. Do próprio Hugo Souza, que hoje é goleiro do Corinthians, mas quando estava no Flamengo, saindo da base, chegou a assumir a titularidade. E esses goleiros, quando foram titulares, acabaram gerando alguns questionamentos da torcida. Então, a ideia agora do Felipe Luiz é ter jogadores jovens, mas com experiência, e aí o Gabriel Brazão se encaixa perfeitamente nesse perfil. E o plano B do Flamengo, caso não role negócio com o Brazão, é o Pedro Morisco do Curitiba, que é um goleiro bastante jovem, tem só 21 anos, mas no ano passado fez uma baita temporada. Em 41 jogos, sofreu apenas 24 gols, o que na média dá 0,58 gol por jogo. É uma média melhor do que a do Rossi no Flamengo, a do Everton no Palmeiras. Então, essa é a ideia do Flamengo. A prioridade, contratação de um goleiro que possa fazer sombra ao Rossi. Antes de passar à frente fria. Um ano novo maravilhoso para todos nós. Viu, Joana? Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha. Para você também, meu querido, que você comece aí com muitas alegrias 2026 e que um ano seja muito produtivo para todos nós. Agora sim, a gente vai lá para Santos, vamos para o CT Rei Pelé, a Dedê tá lá, Denise Tomás Bastos, para acompanhar essa reapresentação do Santos, minha amiga. Bem-vinda ao primeiro Taon do ano, você é sempre muito... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Flamengo. Pessoal, o mercado da bola tá bombando aí. E o Malvadão tá atrás de mais reforços. Então, vamos aqui, pessoal, com o Vene Casagrande, atualizando todas as notícias e informações do mercado da bola do Flamengo. Agora, pessoal, já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias do Malvadão. 24 milhões de euros em cash, em dinheiro, mais o Everton Cebolinha, que no entendimento da diretoria do Flamengo hoje vale 8 milhões de euros, totalizando, portanto, 32 milhões de euros. O Cruzeiro respondeu que não, bate o pé, dizendo que o Caio Jorge só será vendido por 50 milhões de euros, ou, quem sabe, se o Flamengo aumentar aí para pelo menos 30 milhões de euros, mas envolver o Luiz Araújo. E por que o Cruzeiro aceitaria o Luiz Araújo na negociação e não o Everton Cebolinha? Primeiro, o Tite, ele gosta muito de Cebolinha, beleza, mas também gosta muito do Luiz Araújo. Aceitaria qualquer um dos dois, ou até mesmo os dois, é claro. E na visão da diretoria do Cruzeiro, o Everton Cebolinha não está valendo hoje 8 milhões de euros, por quê? O contrato dele acaba em dezembro desse ano. Então, daqui a 6 meses, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, no entendimento do Cruzeiro, o Cebolinha não vale 8 milhões de euros, embora o Flamengo entenda que, nesse momento, ele esteja valendo 8 milhões de euros. Agora, uma curiosidade nessa história aí. O Cebolinha não foi avisado de nada. Teria que ter o ok do Cebolinha, tá? O Cebolinha teria que dar o aval para a negociação avançar. O Flamengo fez essa proposta sem saber se o jogador toparia essa transferência para o Cruzeiro. E aí, enfim, uma confusão danada, mas o Cruzeiro já rejeitou e aceitaria o Luiz Araújo. Por quê? Porque entende que o Luiz Araújo hoje vale pelo menos 20 milhões de euros no mercado. Então, o Flamengo fez essa proposta, recebeu um não, o Cruzeiro respondeu com não e deixou ali entre linhas o que toparia para conversar com o Flamengo, 30 milhões de euros mais do Luiz Araújo. Eu já achava 24 milhões de euros mais o Everton Cebolinha, muito dinheiro pelo Caio Jorge. Agora, 30 milhões de euros mais o Luiz Araújo, eu acho um absurdo. Eu acho que não vale a pena mesmo. Entendo demais a convicção da diretoria do Flamengo em ter o Caio Jorge, mas entendendo de mercado, vai ser muito difícil o Cruzeiro topar vender o Caio Jorge para o Flamengo, justamente pelo que a gente já mencionou. É o principal jogador deles hoje no setor ofensivo, não tem um reserva imediato para a posição. Você negociando por esse valor, embora seja um valor muito alto, seria assim,
um valor muito bem pago. Mas o Cruzeiro entende que nesse momento o problema não é o dinheiro, é você reforçar um rival direto e, além disso, você perder um grande jogador. Então o Flamengo ouviu esse não, tá difícil o negócio, e aí muita gente me questiona, Vene, por que o Flamengo não vai atrás do Tati Castelhano, jogador da Lazio, que já esteve na mira do Flamengo nas últimas janelas? Por que o Flamengo não faz esse movimento? E aí saiu a notícia hoje lá na Itália do jornalista Matteo Moretto, que acompanha o dia a dia da Lazio. O West Ham da Inglaterra está perto de acertar a contratação do atacante Tati Castelhanos da Lazio, e um dos alvos, lembrando que ele é um dos alvos, ou era um dos alvos do Flamengo. De acordo com o jornalista Matteo Moretto, os ingleses esperam fechar o negócio em 30 milhões de euros, cerca de 194 milhões de reais. E aí eu pergunto para vocês, vale 30 milhões de euros? Para mim não vale também, não vale mesmo. Um jogador já, querendo ou não, um jogador que não é jovem para você pagar 30 milhões de euros, tal como o Caio Jorge também não é jovem assim. Inclusive o Caio Jorge já tem uma cirurgia no joelho, pouca gente se recorda disso. Então eu particularmente acho que não vale o movimento, nem para o Tati Castelhanos, nem para o Caio Jorge, mas o Flamengo está em busca de um centroavante. Por quê? Quer vender o Pedro? Não, o BAP já disse, ele quer ter 22 titulares. Ele quer ter jogadores de altíssimo nível, 2 jogadores de altíssimo nível em cada posição. Ele quer alguém para brigar por vaga com o Pedro, porque o Pedro hoje não tem substituto. O Juninho foi contratado, não deu certo, já foi até vendido. O Bruno Henrique jogou improvisado na posição, mesmo não gostando muito. Então, o Flamengo tá em busca desse jogador. E aí eu quero saber de vocês, galera. Enfim, o que vocês acham? O que o Flamengo tem que fazer? Qual movimento o Flamengo tem que fazer? Fica aí as informações de momento. Tamo junto, forte abraço. Fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para as últimas notícias e informações do Flamengo. Pessoal, o Cruzeiro recusa proposta do Flamengo por Caio Jorge. Time mineiro aceita envolver jogadores na negociação, mas não quer ceder atacante por um valor total menor que 50 milhões de euros, cerca de 324 milhões. O Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo para contratar o atacante Caio Jorge. O time carioca ofereceu 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões, e o atacante Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, além de 10% da diferença em uma futura venda. O clube mineiro, no entanto, não quer ceder o jogador por um valor total menor que 50 milhões de euros, cerca de 324 milhões. A primeira oferta foi de 30 milhões de euros sem envolver nenhum atleta. A segunda, com Cebolinha envolvido, chegaria ao total de 32 milhões de euros, cerca de 207 milhões. O Cruzeiro aceita que o Flamengo inclua outros atletas, mas que o valor total da negociação chegue aos 50 milhões de euros. Cebolinha é um nome que agrada o técnico Tite, que não descarta contratar mais um ponta. No Flamengo, o atacante perdeu espaço, mas ganhou mais minutos na reta final da temporada e entrou bem. Cebolinha quer jogar mais em 2026 e uma transferência seria um bom caminho para isso. No entanto, o Cruzeiro entende que o valor atribuído ao ex-Grêmio, 8 milhões de euros na negociação, seja compatível com o mercado. Everton fará 30 anos em março e tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, o que para a equipe mineira diminui o preço pelo ponta. Também seria necessário Cebolinha dar o aval para a negociação. Até o momento ele não foi consultado. Outro atleta rubro-negro que interessa o Cruzeiro é Luiz Araújo, mas o Flamengo não considera negociar o atacante. Ele é um dos jogadores de confiança de Felipe Luiz. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu, pessoal!